Bom, meu povo, vamos retomar nossa viagem pela Revolução Russa. Se na aula passada a gente ficou nos antecedentes do processo revolucionário, nessa aula a gente vai conhecer os eventos que ficaram marcados como revoluções de fevereiro e outubro e que ocorreram no ano de 1917. Bom, a Revolução de Fevereiro de 1917 ela é também chamada de Revolução Provisória. Por quê? Os operários seguiram em greve frente àquele contexto que a gente viu na aula passada. Várias mobilizações ocorreram e foram coordenadas pelos soviets, que eram os conselhos operários. E o povo organizado, como demonstra nessa imagem aqui, conseguiu destronar o czar. Aqui aparece uma parte de uma estátua do czar Nicolau II que foi levada ao chão durante essas manifestações. Sai o czarismo, é instituída uma república. Isso acontece em 27 de fevereiro, mas segundo o calendário juliano, que era o que os russos seguiam. Para nós aqui, era dia 12 segundo o calendário gregoriano. É instalado então um governo provisório, que tem que manter políticas, manter a administração do país, enquanto não são chamadas novas eleições. Lembrem-se que o Partido Social Democrata dos Operários Russos ele acabou sofrendo uma divisão, né? A gente viu na aula passada. Vão ficar de um lado os mencheviques e do outro os bolcheviques. Quem vai ficar no comando desse governo provisório são os mencheviques, que contavam ali com o apoio, com uma aliança com a burguesia. E o líder dos mencheviques que vai liderar esse governo provisório é o Alexander Kerensky, que era um advogado russo e que aparece nessa imagem aqui. Bom, a esperança era de mudanças profundas, pelo menos para o povo e para os bolcheviques. Mas as medidas acabaram desagradando. O país vai permanecer na Primeira Guerra Mundial, ao contrário do que a população queria, que era de que os seus exércitos, né, retornassem dos confrontos, que o país declarasse saída da guerra. O governo provisório vai manter o exército no confronto da Primeira Guerra. As pessoas ricas, nobres, vão manter as suas propriedades. Então vai ainda permanecer aquela desigualdade social de poucas pessoas com grandes propriedades e uma maior parte da população vivendo na fome e na miséria, recebendo baixos salários. Algumas mudanças políticas vão acontecer. A liberdade de expressão vai ser instituída, a censura vai ser findada e os exilados políticos, ou seja, aqueles opositores que eram expulsos do país, a eles foi permitido o retorno. Nesse retorno dos exilados vai voltar uma figura muito importante, tanto para os processos que ocorreram como os que vão ocorrer, que é o Lenin, esse que eu estou circulando aqui nessa imagem. Bom, o Lenin vai liderar os bolcheviques e vai fazer uma leitura da situação de que o socialismo tem que ser instituído no país. Já há condições para isso. Sob o slogan de paz, terra e pão, os bolcheviques vão tentar ganhar a força do povo. Os soviets vão ser propostos para ser colocados no lugar do governo provisório, que tinha tomado medidas muito aquém da que a população esperava. Sob uma organização que é chamada de Conselho dos Comissários do Povo, ou seja, uma organização de soviets no país todo, o país vai conseguir, né, o povo vai conseguir esse processo revolucionário de outubro de 1917, liderado pelos bolcheviques. Isso vai acontecer em 24 de outubro no calendário juliano e 6 de novembro no calendário gregoriano. Então aqui está um pouquinho da explicação do porquê desse slogan: pão, paz e terra. O pão para ilustrar o fim da fome, a paz para acabar com o sofrimento da guerra e a terra para acabar com aquela desigualdade social que a gente viu